para eu não esquecer, né, de gravar. Se a gente não colocar no começo, aí fica ruim depois para quem assistir, para entender o que está sendo falado. Professor. Então, pessoal, como eu estava falando, né, o tema de hoje é regra de 3 simples, baseada em grandezas inversamente proporcionais. Eu quero fazer aqui uma observação que na entrega dos trabalhos, né, tem alguns alunos que fazem as contas direitinho e colocam o resultado com o número sem a unidade do lado, né? Número de resposta de problemas sem a unidade, ela não tem significado. Tá? Faço a conta, achei que o valor deu 45. 45 o quê? É reais? É dólar? É quilo? É litro? Se não tiver nada escrito do lado, eu não vou saber, né, se você entendeu realmente o que o problema está pedindo para ser feito. Então, se for o caso, escreve a unidade do lado do número e, se necessário, até coloca uma resposta. Resposta. Né? O fulano conseguiu 45 quilos do produto. Escreve lá, né, a resposta do que está sendo pedido. Alguns outros fazem o problema sem registrar as contas. Só coloca as respostas. Esse pessoal que faz só colocando resposta, faz o problema e só coloca resposta, também está errado. Porque nessa disciplina de cálculo aplicado à química, né, ela foi introduzida no curso de química para que vocês aprendam a registrar no papel todas as etapas de cálculo, porque isso é importante no relatório. Então, quando você for trabalhar numa indústria, né, lá vai ter um livro de operações, de como se faz as análises, e tem a sequência de cálculo. Se o cara que fez a análise não colocou a sequência de cálculo, só tem a resposta, né, o operador, né, ou especialmente o funcionário novo, ele não vai saber como faz os cálculos, como faz as contas, né? E nos relatórios de laboratório, né, todos os cálculos que tiverem para ser colocados no relatório têm que ser colocados na sequência correta de raciocínio lógico matemático. Se não for assim, né, o relatório vai estar incompleto. Portanto, eu vou receber todas as atividades que vocês enviarem. As que estiverem faltando alguma coisa, eu vou colocar, vou receber e vou registrar como sendo incompleto, tá? Uma outra observação que eu quero fazer, e isso já foi conversado com outros professores, tem aluno que faz atividade e empresta para o colega a atividade, e o colega não tem nem a capacidade de fazer, né, do jeito dele, fazer uma personalização. Do jeito que ele pegou a cópia do amigo, ele entrega como sendo dele. E nós já observamos que isso acontece com alunos dessa classe também, e nós estamos registrando isso. É bom que vocês saibam disso. Então, no futuro, isso aí vai dar problema na hora de ganhar nota, tá? Então, você que está prestando sua atividade para o colega, né, não é errado você ajudar o colega. Você pode ajudar, até um dever, como um cidadão bom, um estudante, né, você ajudar o colega que está tendo dificuldade. Mas fala para ele, você faz as suas contas, você faça do seu jeito, para que não fique igual, até os erros. Tem gente entregando atividade toda errada, ainda empresta para o colega entregar errado também. Aí, se o cara toma 0, ainda o outro também vai tomar a mesma nota depois. Então, pessoal, evitem problemas. Cada um faz o seu. Quiser ajudar o colega, pode ajudar. Eu me incomodo, né, que vocês emprestem atividade para o colega, mas fala, você personaliza. Dá um jeito aí para o professor perceber que você tentou fazer também, tá? Então, vamos começar. Como eu disse a vocês, a nossa aula de hoje ela se baseia lá nas grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Para a gente lembrar o que é isso, né? A grandeza proporcional é aquela que você tem duas grandezas pelo menos, pode ser até mais de duas, que elas crescem juntas.
e cresce seguindo um padrão. Que nem aqui tem o exemplo que nós já conhecemos, né, já trabalhamos em aulas anteriores, de uma produção de ferro fundido. Então, a cada 5 minutos, o cara consegue produzir 100 quilos de ferro. Dobrando o tempo, dobra a produção de ferro. Triplicando o tempo, triplica a produção. Quadruplicando, quadruplica a produção. Como é que eu vou saber se isso aqui está seguindo um padrão? Eu faço a divisão das grandezas. Que nem 100 dividido por 5 dá 20, 200 por 10 dá 20, 300 por 15 dá 20, 400 por 20 dá 20. E se eu tiver uma incógnita aqui no meio, digamos que eu tenho aqui, né, um problema. Em 5 minutos produz 100 quilos de ferro. Em 10 minutos vai produzir quanto? Aqui vou marcar X. Na hora de fazer a conta, eu tiro da tabela e monto uma proporção, do jeito que está na tabela. 5 dividido por 10 igual a 100 dividido por X. Tá? Eu monto a tabelinha e tiro a proporção baseando-se na tabela. Quando a grandeza ela é indiretamente proporcional, né, como o nome diz, não é indiretamente, é inversamente. Como a palavra inversa está falando, é o contrário. Aqui eu tenho um cara de bicicleta que vai dar uma volta, né, numa pista que tem uma distância conhecida e ele começa andando bem devagar. Então, quando ele está a 5 metros por segundo, ele demora 200 segundos para fazer a volta na pista. Ele dobrando o tempo, dobrando a velocidade, perdão, para 10 metros por segundo, o tempo cai pela metade. Se ele quadruplicar a velocidade para 20, o tempo cai um quarto, cai 4 vezes. Divide por 4. Então, observe que existe um padrão. Dobrou, ou seja, multiplicou por 2, a outra divide por 2. Multiplica por 4, o outro divide por 4. Como é que eu vou saber se tem uma relação correta, se é inversamente proporcionais? Aqui, eu não divido, eu faço multiplicação. 5 vezes 200 dá 1.000. 8 vezes 125 dá 1.000. 10 vezes 100 dá 1.000. Então, todas as multiplicações vai dar sempre o mesmo valor. Ok? Então, vamos sair dessa e pegar outra agora. Pessoal, se houver dúvida, vocês perguntem, tá? Primeira questão o enunciado diz o seguinte: no dia do químico, resolveu-se presentear 24 livros de química geral para os melhores alunos das classes do primeiro ano de química, como incentivo aos estudos. Os professores se reuniram para escolher quem seriam esses alunos. Segue a opinião de 3 professores. O professor A queria distribuir para 6 alunos, o professor B para 4 alunos e o professor C para apenas um aluno de cada primeiro ano. Determine A, o número de livros por aluno, caso a opinião do professor A seja acatada. B, o número de livros por aluno, se a sugestão do professor B for acolhida. C, o número de livros por aluno, se a última sugestão for a vencedora. Então, são 3 situações. Para cada situação, eu vou montar um quadrinho, né, uma tabelinha. Primeiro, eu tenho que descobrir quem são as grandezas variáveis. Aí eu tenho os livros e os alunos. Tá? O número de livro e o número de alunos. Os professores, eles não vão entrar como variável, porque os professores sempre vão ser de mesmo número. Então, vamos lá. Na tabelinha que eu vou montar para o primeiro exercício, eu vou escrever, né, um quadrinho com uma tabela com 2 colunas. Na primeira coluna, escreve número de livros. Na segunda coluna, número de alunos. Se eu fosse entregar os livros para apenas um aluno,
Quantos livros eu ia dar para ele? Todos, os 24. Aí, na segunda linha, eu vou escrever o número de livros por aluno se a opinião do professor A for acatada. Qual é a opinião do professor A? Distribuir para 6 alunos. Então, na coluna do aluno, eu vou escrever 6. Na coluna de livro, eu vou marcar X. Aí, presta atenção, né? Quando eu tenho um aluno, ele ganha 24 livros. Se eu tiver 6 alunos, de 1 para 6 aumenta. Aí eu boto uma setinha de cima para baixo, do lado da coluna de aluno. E o livro, se fosse 1, ele ia ganhar 24. Sendo 6, não vai ser mais 24 para os 6, vai ser menos. Então, os livros aumentam de baixo para cima, a setinha do livro é para cima. A setinha do aluno é para baixo, com sentido para baixo, a setinha do livro é sentido para cima. Professor, Oi. tem como o senhor explicar de novo? Eu me perdi com o senhor falando. Sim, vou falar de novo. Você entendeu que o cara vai distribuir livro para os alunos das classes de Química? Sim. Sim, são 24 livros, não são? Certo. Então, daí estão discutindo para quantos alunos vão dar os livros. Um professor quer dar para 6 alunos. O outro quer distribuir para 4. E o outro quer distribuir para um aluno de cada primeiro ano. Como na escola tem 3 primeiros anos, são para 3 alunos. Então, são 3 situações diferentes. Eu estou comentando a primeira situação, que é o item A. Certo. Você precisa montar uma tabela com 2 colunas. Aí, na primeira coluna, você vai escrever número de livros. Certo. Na segunda coluna, número de alunos. Ok. Aí, na primeira linha, onde coloca os números, você vai escrever número de alunos 1. Se tiver só um aluno para ganhar, quantos livros vai ser para ele? Os 24. Aí, na segunda linha, você vai escrever a proposta do professor. E se tiver 6 alunos, coloca 6 na coluna do aluno. Vai ser quantos livros? X. X. Uhum. Aí eu tenho que colocar as setinhas, tá? A setinha do lado das colunas. O aluno está subindo de 1 para 6. A setinha é para baixo. O livro de 24 vai diminuir, setinha para cima. Com essa montagem, eu já estou observando que é um problema de grandeza inversamente proporcional. Aí eu vou escrever a proporção 24 dividido por x igual a outra inverto. Fica 6 dividido por 1. Na sequência, multiplica cruzado, vai ficar 6x igual a 24. Isolando x, fica x igual a 24 dividido por 6. Resultado do item A será 4 livros por aluno. Resolveu a letra A? Vai para a letra B. Tem que fazer outro quadrinho, uma outra tabela com 2 colunas. Na primeira coluna, número de livros. Na segunda coluna, número de alunos. Daí repete na primeira linha os dados do anterior. Se eu tiver só um aluno, vai ser 24 livros para ele. E na segunda linha, a sugestão do professor B. Se forem 4 alunos, quanto vai ser de livro? X. Então, o número de alunos, setinha para baixo, está aumentando de cima para baixo, e o de livro, setinha para cima, porque aumenta de baixo para cima. É um problema também de grandeza inversamente proporcional. Aí eu mantenho a primeira coluna, 24 dividido por x, e a segunda inverte. Fica igual a 4 dividido por 1. Na resolução, eu vou chegar no valor 24 dividido por 4, vai dar 6 livros por aluno. 6 livros, professor? Na letra B, o resultado será 6 livros para cada aluno. E na C, tem que fazer outra tabela. Faz a tabelinha com 2 colunas. Na primeira coluna, escreve o número de livros. Na segunda, o número de alunos. Aí coloca na primeira linha 24 livros se for só um aluno. A sugestão do professor C é dividir para 3 alunos.
Quanto vai ser para cada um? X. Aí monta a proporção. 24 dividido por x é igual a 3 dividido por 1. Multiplica cruzado, vai chegar no valor, né? 24 dividido para 3 vai ser 8 livros para cada aluno. Desse problema, eu vou mandar para vocês a resolução, tá? Para vocês usar como base para os outros exercícios. Professor, fica 8 livros por aluno, não é isso? Isso. Eu acabei de mandar para o grupo da classe de WhatsApp, tá? Então, a montagem tem que seguir esse modelo aqui para todos os exercícios. Monta a tabela com 2 colunas, coloca as grandezas que estão variando e tem que avaliar se é diretamente proporcional ou não. Podemos ir para segundo problema? Sim. Bem, se ninguém respondeu, porque pode. Então, vamos lá. Segunda questão. Um tanque cilíndrico é completamente cheio em 5 horas, com vazão de 50 metros cúbicos por hora. Determine, letra A, o volume do tanque. Então, o volume do tanque é a capacidade dele cheio. Se ele fica cheio em 5 horas e cada hora cai dentro dele 50 metros cúbicos, é multiplicação, 5 vezes 50. O resultado vai ser 250 metros cúbicos. Tá? A vazão, ela relaciona volume com o tempo. Então, se a cada 1 hora cai 50 metros cúbicos no tanque, em 5 horas vai ser X. Aí multiplica e acha o valor 50 vezes 5, 250 metros cúbicos. Professor, Oi, para descobrir o volume do tanque, eu multiplico 50 por 5, é isso? isso. No item B, ele já está fazendo relação de grandeza. Ó, o tempo de operação se a vazão cair 20 metros cúbicos por hora. Então, na letra B, tem que fazer a tabela. Então, faz a tabelinha com 2 colunas. Na primeira coluna, você vai colocar vazão. Na segunda, coloca tempo. Tá? Vazão aí é metro cúbico por hora e o tempo é em hora. Então, quando a vazão for 50, o tempo é 5. Quando a vazão for 20, o tempo vai ser X. Aí observe que 50 para 20 está diminuindo. Então a setinha é para cima. Professor, Oi. não, deixa, foi mal, desculpa. Então, montando as colunas, né, a vazão do lado esquerdo vai ficar 50 e 20. Está baixando. Então a setinha do lado é para cima. E o tempo é 5 e X. Se eu diminuo a vazão, eu vou ter um aumento de tempo. Então, a setinha do tempo é para baixo. O tempo aumenta. Aí, a resolução, eu escrevo a proporção do jeito que está na tabela para a primeira coluna. 50 dividido por 20. E na segunda, eu inverto. É igual a T a X dividido por 5. Fazendo a multiplicação cruzada, fica 20x é igual a 50 vezes 5. X é igual a 250 dividido por 20. O resultado vai ser 12,5 horas. Podemos ir para C? Então, a C continua relacionando grandeza. A vazão, ele quer saber a vazão se o tempo de enchimento for reduzido para 2 horas. Aí monta de novo a tabelinha, né, com 2 colunas. Na primeira coluna, vazão, na segunda, tempo.
Quando a vazão for 50, o tempo é 5 horas. Se eu baixar o tempo para 2 horas, quanto vai ser a vazão? X. Aí observa, se o tempo está diminuindo, a setinha para cima, logicamente a vazão vai ter que aumentar. A setinha da vazão é para baixo. Aí eu vou manter uma razão, né, 50 dividido por x, e a outra eu inverto, igual a 2 dividido por 5. Multiplicado em cruz, fica 2x é igual a 50 vezes 5. O x será igual a 250 dividido por 20. O resultado será 125 metros cúbicos por hora. Tudo bem? 125 metros, professor? É 125 metros cúbicos por hora. Beleza. Podemos ir para o terceiro? Sim. Então, terceiro exercício. 2 estagiários de laboratório trabalham 24 horas por dia, de segunda a sexta, realizando 100 preparações de amostras em 30 dias. O responsável pelo laboratório resolveu contratar mais 3 estagiários para ajudar nas tarefas, mantendo o mesmo número de preparações de amostras. Em quantos dias a nova equipe concluirá a tarefa? Então, aí é a primeira pergunta. E se forem contratados somente mais 2 estagiários, quantos dias serão necessários para executar o trabalho? Segunda pergunta. E se por conta da pandemia resolver contratar apenas mais um estagiário, quantos dias realizarão as tarefas propostas? Terceira pergunta. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que identificar o que está variando aí. Eu tinha no início 2 estagiários, depois ele contrata mais 3, 2 mais 3 são 5. Então, eu vou mexer no número de estagiários. Outra coisa que vai mudar aí, né, a hora de trabalho continua sendo 4 horas por dia, não vai mexer. As amostras também continuam sendo 100 amostras, não vai mexer. O que vai mudar vai ser o tempo em dias. Quando eu tenho 2 estagiários, eles demoram 30 dias para fazer o trabalho. Se eu aumentar o número de estagiários, logicamente vai fazer o trabalho em menos tempo. Aí eu vou montar a tabela com essas duas grandezas. Número de estagiário e o tempo para fazer o trabalho. Então, o número de estagiário e o tempo em dias. Aí, da coluninha, vai ficar na primeira linha. Quando eu tenho 2 estagiários, com 2 estagiários, eu gasto 30 dias para fazer lá a preparação de amostra. Atendendo a primeira pergunta, se eu aumentar para 5, né, tenho 2, contrato mais 3, 2 mais 3 dá 5. Se eu aumentar os estagiários para 5, a equipe com 5 estagiários, quanto tempo vai demorar? Marca X. Obviamente, se eu aumentar os estagiários, né, coloca a setinha para baixo no estagiário, o tempo ele vai diminuir. Vai terminar o trabalho em menos dias. Então, na coluna do tempo, coloca a setinha para cima. É inversamente proporcional. Aí monta a proporção 2 sobre 5 é igual a x sobre 30. Multiplicando em cruz, fica 5x igual a 2 vezes 30. 2 vezes 30 é 60, dividido por 5 vai dar 12 dias. Para responder a segunda pergunta, tem que fazer outra tabela. Faz outra tabelinha, né? Pula uma linha, faz outra tabela, número de estagiários, o tempo em dias. Quando eu tenho 2 estagiários na primeira linha, ele gasta 30 dias. Se eu aumentar para 4, né, tenho 2, contratar mais 2, 2 mais 2 é 4. Se a equipe aumentar para 4 estagiários, quanto vai ser o tempo? X. Coloca a setinha para baixo no estagiário, para cima no tempo. Eu monto a conta assim, 2 dividido por 4 é igual a x dividido por 30.
Aí fica 4x igual a 2 vezes 30. X é igual a 60 dividido por 4. O resultado da segunda pergunta serão 15 dias. E para responder a terceira pergunta, tem que fazer outra tabelinha. Pula uma linha, faz outra tabela, né? Com duas colunas, coloca o número de estagiários e o tempo em dias. Na primeira linha, 2 estagiários resolve o trabalho em 30 dias. Se eu aumentar para 3, né? Ele tinha 2, vou contratar mais um, 3. Se aumentar para 3, quanto tempo demora? X. Mesmo esquema, aumenta o estagiário, você tinha para baixo, diminui o tempo, você tinha para cima. Eu mantenho a primeira razão, 2 para 3, e a segunda inverte, x dividido por 30. Vai ficar 3x igual a 2 vezes 30, x igual a 60 dividido por 3, x igual a 20 dias. Tudo bem? Tudo. Maravilha. Então vamos para a quarta e última questão. No pátio de produtos químicos de um terminal petroquímico, um operador precisou empilhar uma certa quantidade de caixas em forma de cubo. Se ele fizer a pilha com 4 caixas na base, irá empilhar 6 fileiras de caixa. E se ele fizer a base com 3 caixas, quantas fileiras precisará empilhar? Então, aqui, pessoal, é o seguinte. Toda empresa tem lá o depósito ou almoxarifado, um lugar onde guarda produto, tá? O armazém de expedição. Aí, o produto vai ser armazenado, ele tem que ser colocado geralmente empilhado, fazer fileiras de caixas de produto. E o operador, ele estava pensando, se eu montar com quatro caixas na base, eu vou conseguir fazer 6 fileiras. Se eu diminuir a base para 3 caixas, eu vou precisar fazer mais fileiras. Mas quantas? Quantas fileiras que eu vou precisar? Aí, para resolver, eu monto a tabelinha também. Na tabelinha, as grandezas que estão variando é o número de caixa na base e o número de fileiras que eu vou fazer, né, de caixa. Quando tiver 4 caixas na base, as fileiras serão 6. Se eu diminuir para 3 caixas na base, quanto vai ser de fileiras? X. Aqui também, a caixa está diminuindo, setinha para cima. O número de fileiras vai ter que aumentar, setinha para baixo. Mantém a primeira razão, 4 dividido por 3. A segunda inverte, fica igual a x dividido por 6. Na sequência, fica 3x igual a 4 vezes 6. X é igual a 24 dividido por 6. Por 3, desculpe. 24 dividido por 3 vai dar 8 fileiras. Tudo bem? Sim. Alguém tem alguma dúvida? Não. Não? Então, se não há dúvidas, pessoal, vou encerrar por aqui. Beleza? Agradeço a participação de vocês. E assim que vocês terminarem de montar, já tira a foto e já me envia. Ok? Então, tudo de bom. Tchau para os senhores. Eu vou, assim que conseguir gravar a aula, eu já coloco para vocês no grupo, tá bom? Ok. Tchau. Tchau, tchau, professor. Até mais.